Comunidade querida, paz e bem, comunidade querida da Pós TV 247, eu sou Mauro Lopes. Este é mais um encontro, esta é mais uma aula do curso Jesus da História com o professor Pedro Lima Vasconcelos. 16ª aula de um curso originalmente previsto para 8 aulas, e vamos chegar às 18. Hoje, uma aula extra, não estava no programa inicial, que é a aula sobre o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia cristã, não tem, é claro, na Bíblia judaica, mas o último livro da Bíblia cristã, o Apocalipse. Então, hoje vamos nos dobrar sobre esse livro misterioso, como diz o Pedro no texto para a aula de hoje, desafiador texto do livro do Apocalipse. Encerrada esta aula do Apocalipse de João, temos ainda mais 2 aulas. Na segunda-feira que vem, os evangelhos apócrifos. Eu estou meio na dúvida se em uma aula a gente resolve, mas vamos ver. E depois a última aula sobre Jesus no Alcorão. Pedro, aliás, Mauro, foi tema do Paz e Bem de hoje, né? Com a Dora Encontre. É do programa dela, exatamente. É o programa dela. Boas palavras para um bom dia. A Dora é ótima. Ela falou sobre Maria no Corão. É isso aí. Gostou? Sim, claro. Legal. Tá com a convergência aí. Pois ela é, não. Maria, a gente vai falar sobre Jesus. Tudo converge, tudo converge. E agora vai ter também um curso aqui no Paz e Bem, estamos organizando, para olhar os evangelhos da perspectiva do Espiritismo. Eles pediram um curso para olhar, vai ser ótimo também. Vamos tendo diferentes visões. Quero um dia desses fazer um livro sobre os evangelhos no olhar exatamente dos nossos irmãos e irmãs do Islã. Vamos ver. Acho que dá uns bons sambas aqui no Paz e Bem, na Pós TV 247. Você tá bom, Pedro? Tudo bem, Mauro? Eu já entrei antes mesmo de cumprimentar. Tá ótimo, é assim mesmo. Não podia deixar passar. Então, boa tarde para você, a quem nos acompanha. Uma boa semana num dia apocalíptico, não é? Em que figuras das trevas, enfim, aparecendo aos borbotões, inundam a cena política, né? Então, poucas vezes na história da humanidade e do Brasil viveu-se tanto esse clima de fim de mundo, né? Como a gente vive hoje. Realmente é impressionante isso. Pois é. Vocês podem achar que a gente tem algum problema de educação, Pedro e eu, não, mas é porque a gente começa a conversa antes de entrar no ar, tá? Então, quando a gente entra no ar, a gente faz essa cena do bom dia, boa tarde, Pedro, mas a gente já deu bom dia, boa tarde, já nos abraçamos virtualmente aqui antes de entrar no ar. Mas quero dizer à nossa comunidade, que está aqui ao vivo, nesta segunda-feira, 22 de junho, 5h04 da tarde agora, essa comunidade não abracei, não vi ainda até agora. Então, quero saudar a Maria Neuza, foi a primeira a chegar para a nossa aula, a Olga Falucucci, dizendo, amo amar, amo estudar Apocalipse. Então, prepare-se que você vai ter uma visão muito diferente do Apocalipse de hoje nessa aula. Javi Santos, José Geraldo da Silva Neto, aguardando uma aula magnífica, eu também. Sérgio Pedro de Mello, mandando também boa tarde para todo mundo. A Rosa, manda um abraço para o professor Pedro e seu monitor. Nunca imaginei que ia ter essa honra de ser monitor do Pedro, que foi meu professor lá na Escola Dominicana de Teologia. Bem legal isso. Benedito Ider, Lázaro Alves Pereira, só grandes amigos aqui. O Lázaro manda um abraço lá de Goiás Velho. O perfil Confessor também sempre com a gente. Elza Bortoli, nossa Josi Negreiros, moderadora aqui do canal Paz e Bem, amicíssima. Marcos Vinícius Fernandes, Ernesto Beccelli, ou Beccelli, imagino que Beccelli, se for o italiano stricto sensu. Boa tarde, finalmente consigo participar da aula ao vivo de Itanhaém, litoral de São Paulo. Bem legal, muito bem-vindo, Ernesto. Jorge Lula Barreto, companheiro de luta política de Ipiaú mesmo. Ipiaú, achei que era Piauí. Ipiaú, na Bahia. Um enorme abraço virtual para vocês. Rogério Rezende Carreiro também, dizendo, para início... Conversa surgir uma segunda aula, pois o livro do Apocalipse é muito complexo. É isso aí, já tem gente querendo esticar ainda mais esse nosso curso.
Deixa eu ver. Aqui tem um momento, quando eu estou passando aqui, toda aula é a mesma coisa, que dá um salto na hora que eu estou descendo aqui. Aí, exatamente, a irmã do Pedro fica de fora, a Fátima fica de fora. Mas ela já está aí, viu? Já está a Fátima. Então, Fátima, sinta-se Ah, muitíssimo saudada aqui. Fátima, que conheci pessoalmente, por 2 vezes estivemos juntos em São Paulo, no lançamento do nosso livro Lula e Espiritualidade, depois no lançamento do livro do Pedro sobre o curso, contendo o curso de Canudos. Então, sinta-se muito saudada, Fátima. Deixa eu ver. O Cid Couto Chaves também chegando por aqui. Guilherme Reis, da Pastoral da Juventude da Diocese de Santos, muito bem-vindo. Outro autor do livro Lula e Espiritualidade, nosso amicíssimo Emerson Sbardelotti, muito bem-vindo. Vânia, boa tarde, a melhor aula da semana, muito legal. Maria Paula Leal, amiga de sempre aqui. Ao Afonso Bento, estamos aqui aguardando a aula, está ótima. A sala do CEBI. CEBI é o Centro de Estudos Bíblicos, uma iniciativa que foi revolucionária nos anos 70, Pedro? 79 foi a fundação. 79. 79 foi a fundação. Foi uma iniciativa de diversos agrupamentos vinculados à teologia da libertação, do catolicismo e do protestantismo, de entregar a Bíblia nas mãos do povo, né? E o estudo da Bíblia nas mãos do povo, sob a liderança do monumental, do fantástico Carlos Mesters, né? É isso, né, Pedro? Tem um dos livros mencionado na bibliografia. É verdade. Um dos livros de hoje é exatamente do Carlos Mesters. É uma preciosidade. É fantástico, eu tenho esse livro. É uma aqui. Preciosidade. É, maravilhoso. A Vânia MS dizendo que ela é de João Pessoa. Elvira Gonçalves. Está aqui ela, Maria de Fátima Lima Vasconcelos, mandando boa tarde. Beijo para minha irmã. É isso aí. Ana Prado já está na classe, aguardando a aula. José de Arimateia Moraes, a Cândida, Kátia Martins, Marilene de Paula, Regina Parenza, Rosane Cross, quem mais? Maria Margarete Costa. Maria, muito bem chegada, viu? Estou com o meu coração muito perto do seu, muito mesmo. Fátima Tramontim, José Bovo, Maria Tereza Alves da Silva, Anne Walsh também sempre com a gente aqui, Regina Prioli, Cristóvão Filho, mandando um abraço. Gostaria logo de início que o Pedro falasse da possibilidade se o Apocalipse poderia ter sido escrito antes do ano 70. Já começou perguntando. Oi, Cristóvão. E legal. Eu já anotei aqui. Legal. Maria Helena, a luta continua. Jadson, abraço ao mestre Pedro. Jair Soares, San Lumes, Ana Mutini. Gente, é gente demais. Renato Ferreira, José Luiz de Almeida. É gente demais? Não, é gente suficiente, mais que suficiente. Quero saudar, então, todo mundo que chegou para esta aula. Livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia cristã. Um livro realmente, como já várias pessoas aqui disseram, o Pedro mesmo, é um livro complexo. Então, gente, atenção nessa aula de hoje. Manda pau, Pedro. Vamos lá. E Jesus no Apocalipse, né? Porque o nosso eixo é entender a figura de Jesus e as leituras da figura dele, né, que manifestam nos textos que compõem o Novo Testamento e depois ainda para além do Novo Testamento, né? Então, nesse sentido, Mauro, além de o livro ser complexo, ele é fascinante. E muitas possibilidades se colocam para a leitura dele, né? Foi um texto muito frequentado ao longo desses quase 2000 anos de história que esse livro tem, né? E o caminho que a gente tem priorizado aqui é o de buscar situar o livro dentro da conjuntura da qual ele terá surgido, a partir da qual ele terá sido concebido. Não é uma tarefa muito fácil, né? Com isso já começa a enfrentar um problema colocado já no bate-papo, né? Sobre a época da escrita dele. Não é fácil localizá-lo, situá-lo no tempo. No espaço, a gente tem um pouco mais de indicações sugeridas pelo próprio livro. Mas vamos ver se a gente consegue dar conta disso. Então, uma coisa é pensar o Apocalipse
tal qual ele foi sendo lido ao longo da história do cristianismo e fora dele também, e profundos impactos que ele produziu, ou que ideias presentes nele produziram em gerações, em grupos, em segmentos de cristãos e cristãs em várias circunstâncias. Por exemplo, no âmbito da sociologia e da história, é muito importante o livro do Apocalipse, entre outras coisas, para o entendimento dos chamados movimentos milenaristas, né? Movimentos que se organizaram, se articularam em função de expectativas por um reino milenar, por um reino de felicidade, que o livro do Apocalipse proclama, particularmente no capítulo 20, né? E estes grupos, segmentos variados, né, eles atualizaram essa espera, né, essa expectativa produzida ou presente no Apocalipse nos seus tempos, nas suas circunstâncias, né? Para fazer um link com o nosso tema sempre presente, né, Mauro, de Canudos, muita gente quis interpretar o movimento liderado por Antônio Conselheiro nessa chave milenarista, que me parece um profundo equívoco. Mas nós temos movimentos populares, como o movimento do contestado, né, do qual nós vamos tratar, né, quando a gente retomar os retalhos. Sim. A perspectiva milenarista dele é fundamental. Voltando no tempo, a figura de Padre Antônio Vieira era movida, né, por convicções de teor milenarista muito arraigadas, e assim por diante. Então, para além desta repercussão fabulosa que o Apocalipse teve ao longo desses quase 2000 anos, aqui a gente vai ficar num objetivo mais restrito, mas nem por isso menos importante, que é tentar, então, situar o livro na conjuntura da qual ele surgiu e para a qual ele pretendeu inicialmente fazer sentido. Pedro, só uma observação, pois então. não. O Pedro fez menção, eu fiz menção ao Carlos Mesters, ele disse que o Mesters está indicado na bibliografia. Eu colei, então, no nosso chat ao vivo a bibliografia, está na descrição do vídeo, são 3 livros que o Pedro indicou. O do Carlos Mesters é Esperança de um Povo que Luta, da Paulus, de 1983. Imagino que esteja esgotado na Paulus, mas é encontrável nesses sebos virtuais. Tem muitíssimas reedições, muitíssimas. Perfeito. Tá, realmente é um livro fantástico, eu estudei esse livro lá na teologia, maravilhoso. Os outros 2 livros são O que é Apocalipse, do Paulo Nogueira, da Brasiliense, e, finalmente, o Apocalipse, do Pierre Prigent. É isso aí. Exato. Já que você falou de bibliografia, me permita fazer alguns comentários nesse sentido. O livro O que é Apocalipse, do Paulo Nogueira, é o livro, talvez, da figura que no Brasil mais conhece sobre esse assunto. O Paulo Nogueira, meu professor, orientador de mestrado, ele tem um trabalho importante nesse campo e ele sintetizou as linhas básicas da sua reflexão neste livro daquela coleção que você conhece muito, Mauro, muita gente aqui conhece, a coleção Primeiros Passos, né, da editora Brasiliense. E ele é responsável também pela tradução do livro do Apocalipse e pelos comentários e notas desta edição do Novo Testamento, publicada pelas Paulinas. É uma obra recente, 2015, se eu não estou enganado, 2015. Então, o trabalho sobre o Apocalipse é obra do Paulo Nogueira, tradução, introdução e as notas. E se eu posso me juntar modestamente aí, eu fiz o mesmo trabalho na Bíblia que eu já citei aqui, a nova edição pastoral também. Então, a tradução, a introdução e as notas explicativas desta nova edição da Bíblia Pastoral, isso é de minha responsabilidade, de sorte que o que eu vou expor aqui, de alguma maneira, se encontra mais desenvolvido
nesse trabalho que eu tive o prazer de produzir para a Nova Bíblia Pastoral. Então, Mauro, o livro do Apocalipse, ele coloca muitas dificuldades, muitos desafios. Por quê? Porque a linguagem dele é carregada de figuras, de símbolos. Agora, estas figuras e estes símbolos, eles estão muitíssimo relacionados, como não poderia deixar de ser, estão muitíssimo relacionados à cultura do tempo em que o livro foi escrito. E não da cultura em geral, mas da cultura dos grupos específicos dentro dos quais este livro pretendeu fazer sentido. Então, no livro do Apocalipse estão presentes elementos a todo momento, sem que a gente note, e sem que eles sejam mencionados explicitamente como tais, elementos provenientes dos textos da Bíblia judaica e de textos apócrifos, vamos chamar assim, né, daquele mundo judeu, dentro do qual este livro surgiu. É sempre importante que a gente leve em conta que os grupos que, na época do Novo Testamento, a gente chama de grupos cristãos, não são grupos que estão rompidos com o judaísmo, salvo alguma exceção. Por exemplo, a gente mencionou, né, os grupos joaninos, não do Apocalipse, mas os grupos relacionados ao quarto evangelho e às 3 cartas de João. Mas o ambiente espiritual é profundamente judeu. Os grupos seguidores de Jesus estão dentro de um guarda-chuva muito mais amplo, com muito mais história, que é o grupo o segmento dos filhos e filhas de Israel dispersos no mundo greco-romano, né? Dentro das fronteiras do Império Romano e fora, para além dessas fronteiras. Então, você vai encontrar referências ou alusões, ou uma palavrinha, ou uma figura, remetendo ao profeta Daniel, ao profeta Ezequiel, ao livro do Gênesis, ao livro do Êxodo. Então, por exemplo, pegar um exemplo para ilustrar, e não vou me deter aqui muito, porque senão a gente não dá conta da tarefa. Mas pegue, por exemplo, o capítulo 13, já que nós falamos de figuras sinistras que estão povoando, né, o nosso contexto político contemporâneo do dia de hoje. Então, vamos pegar uma dessas figuras sinistras lá no Apocalipse. Então, ele diz lá, o que o João diz, né? Ele diz ter visto uma besta subindo do mar com 10 chifres e 7 cabeças. Havia nos chifres 10 diademas e nomes blasfemos nas cabeças. A besta que eu vi parecia uma pantera, mas os pés eram de urso e a boca era como de leão. Uma coisa assim, quase inimaginável, né? Tamanha concentração, né, de imagens poderosas, obviamente carregando, né, nessa ideia de algo efetivamente monstruoso, né? Sim. E monstruoso para além daquilo que a gente possa imaginar. Ora, se você vai ao capítulo 7 do livro de Daniel, você vai encontrar que Daniel teve uma visão em que ele viu 4 monstros. E cada monstro parecia com um desses animais. Um parecia pantera, o outro parecia urso, o outro parecia leão, o outro não parecia com nada de tão monstruoso que era. Isso é lá no capítulo 7. O que faz o texto aqui de Apocalipse 13? Ele condensa 4 monstros em um só. Aqui se diz que a besta surge do mar. Lá em Daniel 7, os 4 monstros vêm do mar.
E você vai se lembrar, Mauro, e espero que a nossa turma aqui se lembre também, quando a gente tratou de Marcos, Evangelho de Marcos, a gente se deteve num trechinho que nenhuma Bíblia em português traduz adequadamente, porque a passagem parece absurda, em que o texto diz que Jesus se sentou no mar. Né? E a gente fazia um comentário ali naquela época, o mar é o lugar do mistério e do mistério ameaçador. Não é, mas isso é um mundo apocalíptico, ou mundo de referências apocalípticas, ou de uma cultura apocalíptica, se você quiser. Então, e aqui a gente tem a besta que eu vi vinha do mar. Em Daniel, os 4 monstros vinham do mar. Então, você tem como que um vocabulário, um repertório, um imaginário muito próprio disso que se costuma chamar a apocalíptica. E para um bom entendimento disso, eu justamente indico como porta de entrada o livro do Paulo Nogueira, que é Apocalipse. Ele justamente mostra isso. O Apocalipse é o único livro do Novo Testamento, todo ele, do começo ao fim, marcado por esse tipo de linguagem, né? E pela mentalidade que essa linguagem traduz. Mas, na verdade, o mundo do qual o Apocalipse surge, por exemplo, o movimento cristão, em várias das suas vertentes, né, está carregado dessas referências. E o mundo judeu, dentro do qual vão emergindo os grupos seguidores de Jesus, ele já tem uma produção, né, de escritos dentro e fora da Bíblia, por exemplo, os chamados manuscritos do Mar Morto. As pessoas já devem ter ouvido falar. Os manuscritos de Qumran. Todos eles, praticamente todos, expressam também esse mundo, ou nos dão acesso a esse mundo, do qual o Apocalipse é o mais significativo representante, na medida em que está dentro da Bíblia. Né? Microfone. Perdão. O Apocalipse é o suprassumo dessa vertente literária da Bíblia, né? Porque você vai lá no Daniel tem vários elementos, realmente, não só esse, né? Tem vários elementos apocalípticos, mas quando você sai de Daniel e vai para o Apocalipse, é outro nível, né? O negócio é o... Mas, de toda maneira, a gente poderia dizer assim, para fazer um contraponto e um paralelo. Se há um livro apocalíptico na escritura judaica, este é Daniel. Existe um livro apocalíptico no Novo Testamento, é o Apocalipse. Né? Perfeito. Agora, eles dois, né, e seguramente o Apocalipse com mais intensidade ainda, porque Daniel carrega outros elementos. Sim. Ele é uma composição com outros elementos da... Com narrativas de perfil histórico, né? Uhum. E de perfil sapiencial também. Daniel é aquele que interpreta sonhos, né? É aquele que tem histórias edificantes, né? Para ensinar, né? As gerações que vêm depois. Mas o que eu queria dizer é que Daniel de um lado e Apocalipse do outro são como que pontas de imensos icebergs, no sentido de que a gente tem uma literatura apocalíptica, né, muito mais ampla. Eu mencionei os manuscritos do Mar Morto, mas há muitos outros textos, né, tanto no mundo judeu quanto no mundo cristão, que eu insisto, é um mundo que está dentro do judaísmo, não é separado e antagônico. E esse mundo de vertentes apocalípticas e de correntes apocalípticas, ele se prolonga no tempo. Já que nós vamos tratar do Corão, né, já fica apontado daqui. O tempo em que os textos corânicos começam a ser produzidos, condensados, articulados, transmitidos, é um mundo de uma profunda efervescência apocalíptica. A gente vai tratar disso, mas já fica
já fica o link, né? Então, de sorte que o livro do Apocalipse, ele é único, mas ele é único dentro do Novo Testamento. Uhum. Né? Mas não no mundo do qual ele veio. Nem de longe. Nem de longe. Então, eu estou fazendo esse comentário para salientar o quê? A dificuldade que a gente tem de ingressar nessa literatura. Por quê? Porque os símbolos, as figuras, as imagens, as referências utilizadas no livro não são necessariamente as nossas. A gente nem sempre as conhece. E qual foi a tendência ao longo do tempo, ao longo de 1.900 anos de história que esse livro tem? A tendência foi que as diversas gerações, os diversos ambientes, nas diversas situações, foram atribuindo significações a esses textos. Num processo que precisa ser avaliado, que precisa ser entendido. Agora, se a gente quer buscar o que esse livro pode ter pretendido quando da sua confecção, a gente precisa pedir licença a essas leituras que foram feitas ao longo do tempo. Sim. E nem sempre é fácil fazer isso. Sim. Realizar essa limpeza. Do mesmo jeito que a gente falou que era necessário libertar Paulo daquilo que fizeram com ele nas gerações posteriores e nos séculos seguintes, o Apocalipse comporta desafio semelhante. Aliás, todo o texto antigo, todos os textos do Novo Testamento, da Bíblia, colocam, de alguma maneira, esse tipo de desafio. Mas uma chave importante é essa. Esta cultura apocalíptica, ela expressa determinadas convicções, determinados conteúdos em estreita associação com um mundo de referências que tem na Bíblia hebraica, na Bíblia judaica, fontes inspiradoras de primeiríssima importância. Uhum. Então, aquilo que é enigmático para nós, talvez não fosse da mesma forma para aquela geração que recebeu o livro. Uhum. Por quê? Porque o cabedal, o universo de referências que essas pessoas teriam é muito diferente daquele que temos hoje. A outra coisa que me parece importante que a gente leve em conta, né, na leitura do Apocalipse é que o Apocalipse ele tem um enredo. Ou melhor, talvez ele tenha até dois enredos. Pelo menos na proposta que eu vou apresentar aqui, me parece que a gente tem dois enredos. O Paulo Nogueira, no comentário que ele propõe ao Apocalipse na Bíblia Paulinas, que eu mencionei, ele fala de um enredo básico. Me parece, ou eu vou por um outro caminho. São possibilidades diferentes de ler, né, o livro. E essa... Só fazer uma observação. O José de Arimateia está dizendo que um livro interessante é Como Ler o Livro do Apocalipse, da série Como Ler, escrito por um grande homem, já falecido, Ivo Storniolo. Também. Vale que, por sinal, é quem é o responsável pela tradução do Apocalipse aqui na Bíblia de Jerusalém. Sim, sim. Vale. Então, a gente tem comentadores como o Nogueira, o Lima Vasconcelos e o Storniolo, que são comentadores super qualificados, são comentadores tradutores, né? Obrigado aí por me colocar na lista. Mas o Storniolo foi um grande biblista, né? Faleceu aí, acho que uns 10 anos. Uhum. E foi um dos responsáveis por esse monumento, né? Que é a edição da Bíblia de Jerusalém em português, junto com meus saudosos professores Gilberto Gorgulho, já falecido, né? E Ana Flora Anderson. Então, vale, com certeza vale a leitura dessa obra também. Então, eu dizia, Mauro, que, no meu entendimento, um bom caminho para o entendimento do Apocalipse, e, a meu ver, é necessário levar isso em conta, que o livro ele não é uma colcha de retalhos
em que um retalho nada tem a ver com o outro. Uhum. Ele não é uma mistura de ser. Há um enredo. E no entendimento que vou propor aqui, que segue muito de perto o livrinho do Carlos Mesters, me parece que são dois enredos. Dois enredos. Nesse sentido, um roteiro para ler o Apocalipse pode ser útil. É importante que ele seja lido no seu conjunto e não de maneira salpicada. Isso é sempre um risco. No caso do Apocalipse, ainda mais. Como é que eu entendo que o livro está organizado, Mauro? O livro tem 22 capítulos. E ele tem uma primeira parte que é relativamente mais simples, o que não garante muita coisa. É que do 4 para frente a coisa se complica de vez. No primeiro capítulo, a gente tem uma apresentação do livro, do conteúdo, obviamente. Então, uma revelação de Jesus Cristo, né, que é comunicada a um profeta de nome João, que, de acordo com o versículo 10, se encontra, 9 e 10, se encontra na ilha de Patmos. Há uma antiga tradição que sugere que ele estivesse na ilha de Patmos, ou deportado, ou exilado, ou aprisionado. O texto não deixa claro, mas isso não é impossível. O versículo 9 sugere essa possibilidade. E aí, o texto apresenta a situação com a qual João se defronta, uma visão que ele tem. E esse é outro elemento fundamental do texto, né? Aquilo que nós já mencionamos quando tratamos, acho que, de Paulo, né? As chamadas experiências estáticas com X, as experiências visionárias. Né? Isso não é mero recurso literário. Né? O mundo apocalíptico, o mundo do qual emerge o cristianismo, é um mundo no qual, né, o sobrenatural está muito presente e atuante, e até acessível aos sentidos. Então, é muito importante o elemento ver, o elemento ouvir, o elemento do paladar. Há, em algum momento aqui do livro, a ordem para que o João engula um livro, que lhe parece doce inicialmente, mas quando ele o deglute, soa tremendamente amargo. Então, o livro é carregado dessas expressões do divino, do transcendente, né, que penetram os sentidos. Né? Então, tudo isso deve ser levado muito a sério, né, e com a densidade que textos como esses comportam. Né? Não é alguma coisa para ser tomada, isso é um mero recurso literário, e pura e simplesmente. Não. Há aqui experiências vividas por João, pelas comunidades às quais ele se dirige, a gente vai falar já, que precisam ser levadas em conta. Então, ele tem uma visão, Mauro, de uma figura absolutamente grandiosa. Né? Se a gente fosse parar aqui para comentar cada detalhe, né? Mas é uma coisa fundamental. Ele primeiro ouve uma voz, ele se diz tomado pelo Espírito, ouve uma voz, e essa voz lhe ordena escrever num livro o que ele está vendo e mandar este conteúdo a 7 igrejas, a 7 comunidades. E aí, quando ele se volta para ver a voz, né? A expressão é bonita, ver a voz. Ele já tinha ouvido a voz, agora ele queria ver quem é que havia falado. E ele se defronta com uma figura, uma imagem espetacular.
alguém semelhante a um filho do homem. E a gente já conhece essa expressão. Expressão que já nos evangelhos aparece designando a figura de Jesus. E ela tem origem lá no livro de Daniel, no livro de Ezequiel. E aí você tem uma descrição dos detalhes dessa figura absolutamente grandiosa, transfigurada, brilhante. E ela era tão eloquente, tão poderosa, que eu não vou entrar nos detalhes, o pessoal aí depois pode refletir sobre ela. E o João diz, olha, eu desmaiei, versículo 17, eu caí aos seus pés como morto. Mas ele pôs a sua mão direita sobre mim e me disse, não tenha medo, eu sou o primeiro, o último, o que vive, estive morto, mas estou vivo para sempre, tenho as chaves da morte e da morada dos mortos. Então, trate de escrever tudo que você viu. Tudo que você viu. Proclamações retumbantes e, de fato, de um impacto brutal, né? Eu sou e vão marcar o cristianismo, né? O primeiro e o último, o vivente, né? Muito forte, né? Muito forte. Então, é o Cristo ressuscitado, né? Uhum. É o Cristo ressuscitado com a maior força narrativa, esplendorosa, que o João foi capaz de colocar por escrito. Né? Bem, vamos adiante, senão a gente não dá conta. Vamos em frente. Perdão, então, perdão, professor. Esta figura ordena que ele escreva e mande a mensagem para as 7 igrejas. Bem, no capítulo 2 e no capítulo 3, a gente justamente tem os elementos quase que únicos que nos permitem uma localização, né, do mundo em que o Apocalipse circulou, inicialmente. É João em Patmos, uma ilha no Mar Egeu, e as 7 igrejas. São igrejas identificadas pelas cidades em que elas se encontravam. Então, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 cidades, Mauro, Comunidade Paz e Bem, 247. São 7 cidades situadas no extremo oeste da Turquia asiática, da Ásia Menor, daquele canto da Turquia que dá para a Europa. E que tinha sido o palco, alguns anos antes, porque nós estamos aqui no final do 1º século, alguns anos antes da atividade do apóstolo Paulo. Paulo atuando lá nos anos 50, como a gente já comentou em outra oportunidade. Então, para cada uma destas igrejas é dirigida uma carta. Essas 7 cartas elas são muito estilizadas, elas têm basicamente o mesmo esquema, mesmo modelo. Para cada uma delas é dado um recado em que se combinam elogios e críticas e convocações. 2 igrejas recebem só elogios, uma igreja só recebe críticas e as outras recebem elogios e críticas. Ao que tudo indica, Mauro, os capítulos de 1 a 3 são a grande introdução ao livro. É como se o conteúdo mesmo a ser endereçado às 7 igrejas fosse aquele que se inicia atualmente no capítulo 4. Então, capítulo de 1 a 3, uma grande introdução ao livro. E do 4 ao 22, então, a gente tem, né, as revelações que João recebe. Bom lembrar, eu poderia ter falado isso no começo, falo agora, a palavra apocalipse vem da língua grega, significa revelação. Então, o conteúdo que vem a partir de agora, que é muito mais desafiador quanto ao seu entendimento
do que o que veio até agora, né? Esse conteúdo terá sido enviado para cada uma dessas 7 igrejas mencionadas nos capítulos iniciais. O Paulo Nogueira, no comentário dele, salienta de maneira muito incisiva, perspicaz e adequada que o conteúdo dessa comunicação, desta revelação, né, que é endereçada às 7 igrejas, esse conteúdo há de ser visto, Mauro, basicamente a partir de 2 eixos. 2 eixos. O primeiro não é uma novidade aqui no nosso percurso, que é o eixo escatológico, o eixo que tem a ver com a perspectiva da iminência do fim. Escatologia trata do fim dos tempos, né? Quando a gente fala de escatologia apocalíptica, a gente fala basicamente de uma expectativa de que este fim se manifeste logo. Ora, isso está dado logo no primeiro capítulo, lá no versículo 1, né? Revelação de Jesus Cristo, que Deus a comunicou a Jesus para que ele mostre aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Então, há uma urgência. Né? Feliz aquele que lê e aqueles que escutam as palavras desta profecia, pois o tempo está próximo. Versículo 3. Né? Então, essa é uma chave importante. Né? As comunidades, e nesse sentido há uma aproximação com Paulo. As comunidades têm que preparar a revolução. Né? Tem que estar preparadas para essa manifestação iminente, né? Que está próxima, muito próxima de acontecer. Esse é um eixo. O outro eixo está manifestado mais explicitamente aqui no capítulo 4, logo no começo. Por quê? Porque o João diz que ele subiu. Ele viu uma porta aberta no céu e uma voz lhe disse que subisse até o céu para que ele possa ver as coisas que devem acontecer depois dessas. E ele diz, eu fui tomado pelo Espírito e vi no céu. Ou seja, João é levado ao céu. E o Paulo insiste muito nisso, Paulo Nogueira insiste muito nisso. O livro do Apocalipse é um olhar sobre a terra, sobre o que está acontecendo na terra, sobre a vida dos primeiros grupos seguidores de Jesus e o mundo no qual eles vivem, mas uma visão a partir do céu. Quando os primeiros astronautas foram ao espaço, puderam fotografar a Terra, nós tivemos pela primeira vez a possibilidade de imaginar a Terra vista do céu. A Terra como um todo. Né? Então, essa imagem eu a utilizo aqui para tentar explicitar a ideia aqui é importante que a gente não perca de vista. Qual é o assunto do Apocalipse? São as coisas que acontecem na história humana. No meu entendimento, 2 enredos referentes a quê? A história humana. Mas uma história humana percebida a partir de cima. E então, a possibilidade de você ver de maneira global. Panorâmica, né? Pois é. E aí você olha o conjunto. Uhum. Então, são visões abrangentes, panorâmicas da história humana que João tem a partir dessa condição privilegiada que ele tem, em que ele se encontra, porque está no céu. A meu
como eu já disse, vou explicitar aqui, me parece que João tem dois conjuntos de visões. As duas a partir do céu. As duas referentes à história humana. Mas uma história humana profundamente preenchida do divino, como a gente sempre insiste, né? Não tem uma dicotomia céu e terra, né, como se ambos andassem aí de maneira paralela. Não, você tem um mergulho de um no outro. Né? Então, do capítulo 4 ao capítulo 11, me parece que a gente tem o primeiro enredo. O primeiro enredo. E esse enredo, ele basicamente se constrói a partir de quê? Então, no capítulo 4, João descreve o que ele viu quando ele foi arrebatado ao céu. Fundamentalmente, uma visão do trono divino. E do trono divino apresentado da maneira mais majestática, mais grandiosa, mais eloquente, né? Como quem leu o primeiro capítulo já está acostumado, porque essas imagens que borbulham, que se sucedem umas às outras de uma maneira vertiginosa, é o que a gente encontra a partir daqui. No capítulo 4, em primeiro lugar, uma visão do céu e do trono divino, do lugar por excelência, né, em que se encontra o trono de Deus. No capítulo 5, o que acontece? O foco da narração se concentra num detalhe. É como se a câmera fizesse um zoom. Né? Em vez de olhar o ambiente inteiro em que se encontra, dentro do qual se encontra o trono de Deus, agora eu tenho um foco. Um foco em quê? Na mão direita daquele que estava sentado no trono, capítulo 5. Um livro escrito por dentro e por fora, e lacrado, com 7 selos. 7 selos. E aí, então, em vez de olhar tudo, o foco está no livro. E este livro, né, ninguém conseguia abrir, o João chorava, porque ele está querendo saber qual é o conteúdo deste livro. E aí uma das figuras que ladeiam o trono divino chega para João e diz: não se preocupe, existe alguém que é capaz de abrir este livro. É o leão da tribo de Judá, é o ramo de Davi. De novo, a figura de Jesus, né? E a figura que aparece como um cordeiro. Então, é leão, é ramo de Davi, é cordeiro, né? E é um cordeiro imolado, mas ele já não está imolado porque ele está ressuscitado, ele já está glorioso. E aí há toda uma liturgia celestial, grandiosa também, triunfante, no meio da qual o livro que está na mão de Deus é passado àquele que pode abrir o livro, que é Jesus. Né? Que é Jesus nessa expressão absolutamente grandiosa. E o que é que a gente vai ter a partir do que vem a seguir, então, Mauro? A abertura de cada um desses selos, a ruptura, né, o rasgo de cada um desses selos. Né? Os selos, naquela época, eram como se fosse a parafina da vela, né? Utilizada para colar uma correspondência, lacrar alguma coisa. Então, havia 7. E o texto se esmera na descrição do que acontece quando cada um dos selos vai sendo aberto. Bem, cada um desses selos mereceria um comentário à parte, a gente não tem tempo aqui, mas os 4 primeiros selos estão relacionados a figuras do mundo militar, são cavalos e cavaleiros. Então, remetendo
ao mundo da violência, da dominação, do sangue, da morte, da peste, da truculência, do derramamento de sangue, da fome. Cada cavalo, seu cavaleiro, e a cor do cavalo, enfim, os elementos que o cavaleiro traz, tudo isso vai tecendo um ambiente que tem as marcas da violência e da brutalidade. Microfone. Estava uma cachorrada aqui na vizinhança latindo, eu fico botando no mudo, depois esqueço. Esta imagem dos cavalos e desses cavaleiros terríveis são imagens que vão perpassar a história da humanidade, especialmente do Ocidente, como figuras realmente terríveis, que vão ter uma referência muito direta ao livro do Apocalipse, onde? Num clássico da literatura, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é absolutamente referente, né, ao livro do Apocalipse, esta imagem dos cavaleiros terríveis lá do Senhor dos Anéis. Não, e aí, só para completar, né, o impacto que o Apocalipse tem na literatura ocidental... Pois é. Absolutamente. Essa imagem dos 4 cavaleiros, ela é constitutiva, né, do Ocidente, né, como portadores da morte, né, portadores da vingança, portadores da... Né, ela e aí você entrou no arquétipo ocidental, né? Isso. Agora, se você pensa no ambiente em que o livro foi escrito, as referências ao mundo romano, né, ao mundo da dominação romana, da truculência, da fome, enfim, todas as decorrências da dominação imperialista, né, aparecem, só que de maneira muito eloquente do ponto de vista literário. Sim, né? sim. Quando você vai para o quinto selo, lá no versículo 9, você já tem outra coisa, é outro cenário. Você tem vidas de pessoas que morreram por causa da palavra de Jesus, por causa do testemunho. Então, por conta desse versículo e mais alguns que aparecem ao longo do livro, a sugestão que é aceita por uns e não tanto por outros, que o livro tenha sido escrito no contexto de uma perseguição que grupos cristãos estariam sofrendo. Né? No primeiro século, não houve perseguições sistemáticas, como muitas vezes se disse. Essas perseguições vão acontecer mais lá pelo terceiro século. Mas houve aqui e ali focos de hostilidade, de perseguição e, eventualmente, de morte. Numa das cartas, a daquelas 7, se fala de um fulano que foi morto por causa da palavra de Jesus. Né? Mas, justamente, o livro do Apocalipse ele tem essa qualidade. E, nesse caso, é uma qualidade. A gente normalmente fala disso no sentido crítico. Ele faz tempestade em copo d'água. Mas é por quê? Porque as vidas importam. Né? A gente está no ambiente aí das vidas negras importam, né? As vidas importam, isso não é copo d'água. Tem que fazer tempestade mesmo. Né? E a tempestade é essa avalanche de imagens poderosas, né, que se sucedem a cada linha, né, do texto. Então, você tem um protesto contra tantas vidas que teriam sido ceifadas, né, por essa brutalidade toda e ainda, né, com mais esse elemento a agravar a situação, né, uma violência que atingiria seguidores e seguidoras de Jesus, né, que protestam e cobram de Deus, né, uma vingança, né, por conta de tanto sangue derramado. Né? Aí você tem o sexto selo, né, no versículo 12. Né, e aí as imagens também são absolutamente fantásticas. Né? Um terremoto, o sol que se torna negro, as estrelas que caem no céu, o céu que se afasta. A ideia é aqui do céu que se enrola, do mesmo jeito que se enrolavam os livros naquela época. Os livros eram
eram em papiro, em forma de rolos, né? Então, o céu se enrolou. Né? E no mundo antigo, o céu era o que segurava as águas, entre outras coisas. Então, se o céu se enrola, é uma avalanche que vem por aí. Né? Bem, as pessoas querem fugir, querem entrar em cavernas para ver se escapam da avalanche que vem. Né? E isso em reação a este cenário brutal de violência, de morticínio, de sangue derramado, né, descrito na abertura dos selos anteriores. Né? Aí, o nosso amigo João, ele faz uma brincadeira conosco. Né? Você está esperando o 7º selo, né? Você chegou no 6º, você está esperando o 7º. E aí, quando você espera que vai entrar o 7º selo, ele faz um... Ele entra com um elemento absolutamente inesperado, quebrando a expectativa, né, que você tem de que o 7º selo apareça ali. Então, o capítulo 7 inteiro, ele se apresenta como um contraponto dessa visão pavorosa apresentada pelos 7 selos, pelos 6 selos. Por quê? Porque se fala do número das pessoas eleitas. Então, é a visão não das pessoas atingidas pelas catástrofes, mas as pessoas que se mantiveram fiéis nas situações de opressão, e de ameaça e de risco que estavam enfrentando, aquelas pessoas que lavaram as suas vestes e alvejaram-nas no sangue do Cordeiro. Pessoas que se identificaram com a trajetória de Jesus. Então, esse é o contraponto, no capítulo 7, àquilo que foi descrito, né, pavorosamente, mas de maneira muito eloquente no capítulo 6, com a abertura dos 6 selos. Mas, enfim, quando você espera que termine a sequência dos 7 selos, bem, aí você chega no capítulo 8. E no capítulo 8, você espera, bem, agora vem a coisa mais bombástica possível, né? Mas não. De novo, o João nos prega uma peça. Porque ele diz, olha, quando o 7º selo se abriu, o que aconteceu foi silêncio por cerca de meia hora. E aí você pensa, poxa vida, mas que frustração é essa? Puxa, agora que deveria vir a coisa mais grandiosa? Não, é que o João está nos preparando a continuação do enredo. Do 7º selo brotam 7 trombetas. Ou seja, quando você espera que a narrativa está chegando ao fim, não, ela recomeça. Porque aí você vai ter a descrição do toque de cada trombeta. E com isso nós vamos com mais 4 capítulos. Porque Estratégia de novela da Globo no passado, né? Não, mas a Globo fica no chinelo, com a coisa grandiosa aqui. Mas é aquela sequência, você espera uma coisa, vem outra. Mas sempre não crescendo, né, Pedro? Mas aí você tem essa sensação, efeito silêncio. Puxa vida! Não, é porque apareceram os 7 anjos que estão diante de Deus. Você nem sabia que havia os tais 7 anjos, eles apareceram agora. Mas lá no capítulo 4, você tem que imaginar que eles estavam lá. E eles agora chegam com as 7 trombetas. Né? E o que você vai ter é, por meio do toque da trombeta, e aqui de novo, é a imagem militar, né? Temos que pensar nos exércitos antigos, ou nas visitas que os imperadores costumavam fazer, os imperadores romanos, por exemplo, faziam as regiões do império, você tinha lá os arautos, né, que avançavam antes dos imperadores, tocando as suas trombetas para anunciar as notícias e, principalmente, anunciar a chegada do imperador. Né? Então, você tem... E as trombetas na Bíblia são tão poderosas
que a gente vai lá no livro de Josué, as trombetas, é um livro mítico, né? Não é um livro, não é uma narrativa real, mas as trombetas derrubam as fortalezas, derrubam né? muralhas, exatamente. Derrubam muralhas. Exatamente. Mas essa grandiloquência daqui também. Então, leiam aí o capítulo 8, o capítulo 9. E quando você espera também que as últimas trombetas venham logo, não, o texto vai se alongando, vai quase exasperando quem ouve ou quem lê, né? Porque está doido para que chegue ao final. Mas o que vai acontecer no final? É suspense, né? É suspense o tempo todo. Até que, né, bem, a quinta trombeta é seguida de um ai. Ai é uma interjeição para indicar dor, né? E a sexta trombeta também tem seguida de um outro ai. E aí eu avanço aqui para o final do capítulo 11, que é onde, a meu ver, esse primeiro enredo termina. Então, o sétimo anjo toca a trombeta lá no versículo 15. E vozes bem fortes no céu começaram a dizer. E aqui não vamos esquecer aquilo que eu falava no começo, nosso eixo aqui é Jesus, né? Como é que Jesus aparece? A gente já viu aparecendo no capítulo 1, né? Mandando escrever as cartas. Ele é o cordeiro que abre o livro, né? O livro que desvenda, ou que oferece essa percepção global da história grandiosa, da história, nas e violências, mas agora no triunfo. E veja, o que é que as vozes bem fortes no céu começam a dizer, Mauro? A realeza do mundo pertence agora ao Senhor nosso e ao seu Cristo, e ele vai reinar para sempre. Então, é o Cristo Rei. É o Cristo Rei. É o Cristo, né, que efetivamente domina o mundo. Mas veja que o texto fala que a realeza do mundo pertence agora. Agora quando? Quando o sétimo selo se abre. Só que na perspectiva do João e das comunidades lá do Apocalipse, este agora ainda é futuro. Eles estão sob outro domínio. Então, toda a linguagem régia, real, né, que a gente encontra no livro, tem que ser vista em associação com a realeza do mundo à qual aqueles grupos estão submetidos. Então, a realeza do Senhor, Deus, e do seu Cristo, esta realeza, ela começa na medida em que a dominação humana ela é superada, ela é suplantada. E para as comunidades do Apocalipse, essa realeza humana, estabelecida no mundo humano, tem nome e sobrenome, tem endereço, tem SIC. Naquela época não havia essas coisas. Mas a identificação é muito clara. Então, não se trata apenas de o Cristo triunfante, ou Deus que triunfa e é o rei, etc. Não, não. Em relação a que se estabelece esta realeza divina, esta realeza de Deus e do seu Messias. No versículo 18, isso fica ainda mais claro. Nós estamos num hino agora endereçado a Deus, Deus Pai. As nações tinham ficado iradas, mas veio a tua ira e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de ser dada a recompensa aos teus servos, os profetas, os santos e os que temem o teu nome, os pequenos e os grandes, e o tempo de destruir os que destroem a guerra, que destroem a terra. A linguagem é bélica, né? A linguagem é carregada. O Prigent, grande estudioso, né, que a gente citou na bibliografia, ele diz:
É quase uma linguagem fanática. Ele usa essa expressão. É uma linguagem que está carregada do anseio de que uma nova ordem se estabeleça, suprimindo a dominação feita da brutalidade, da violência e do derramamento de sangue, do descaso para com as vidas das pessoas. E neste lugar, nessa nova configuração do mundo, né, a gente tem um lugar de absoluto destaque, né, de Jesus como aquele que tem a história humana na mão, né, que ele recebe este livro da história na mão, das mãos de Deus e desvela, revela a significação profunda dessa história. Então, grosso modo, Mauro, para a gente passar para o segundo enredo, eu tenho a visão do trono de Deus no capítulo 4, a visão do Cordeiro com o livro no capítulo 5, o desvelamento da situação, da história humana no capítulo 6, com os quatro selos e os 4 cavaleiros, a situação presente da comunidade, daquelas comunidades, no 5º selo, as vidas martirizadas, e o 6º selo, o 7º selo, com o desdobramento das 7 trombetas, né? A descrição do futuro que se espera. E um futuro que culmina de maneira absolutamente grandiosa no senhorio de Deus e do seu Messias. É um enredo fantástico, maravilhoso, né? Sustentado fundamentalmente, né, nos 7 selos, e do 7º selo se desdobram 7 trombetas. 7 selos de um livro que está nas mãos do Cordeiro, Jesus, né, que, por sua vez, recebeu este livro das mãos de Deus. Esse é o primeiro enredo. O segundo enredo vai do capítulo 12 até o comecinho do capítulo 22. E também a gente pode pensá-lo, Mauro, nessa chave. Um olhar sobre a história humana no passado, o momento presente e o futuro que se sonha, o futuro com o qual se sonha. Grosso modo, então, uma leitura da história humana, capítulo 12, que começa com aquela cena muito conhecida da mulher vestida de sol e um dragão, né, que pretende devorar o filho que esta mulher está para dar à luz. As referências ao livro do Gênesis são óbvias. Mas por quê? Porque o João quer contar uma história a partir do começo, a partir do Gênesis. Então, nesta mulher está a humanidade, né? E o dragão é a personificação engrandecida da serpente, lá dos primeiros capítulos do Gênesis, né? E aí você tem a humanidade da qual nasce o Messias, o filho que o dragão pretende devorar, a saga dessa mulher, né, que ela foge, né, do dragão, ela é contada com inúmeras referências à travessia do povo hebreu, do povo judeu, lá saindo do Egito na direção da Terra Prometida. Então, uma combinação fantástica de elementos do Gênesis com elementos do Êxodo e de outras passagens da Bíblia. Tudo isso tecendo, então, um olhar sobre a humanidade, de maneira geral, do povo de Israel, de maneira mais específica, culminando na figura do Messias, o filho que nasce, né, desta mulher, né, e, obviamente, não é alcançado pela fúria do dragão. Repito, referências principalmente aos primeiros capítulos do Gênesis e à saga dos hebreus e das hebreias,
né, saindo do Egito, né, na direção da Terra Prometida. Capítulo 13, até o início do capítulo 14, versículo 5. Então, o momento presente, uma descrição transfigurada, aprofundada, genialmente concebida do momento vivido pelas comunidades nesta ótica de João, que nunca vê as coisas pela superfície, mas vê na sua profundidade. Então, ele vê as comunidades, que estão descritas no capítulo 14, nos primeiros versículos, numa linguagem que a nós, inclusive, machuca por conta do seu caráter misógino. Infelizmente, não tenho condições de entrar aqui em maiores detalhes, mas fica aí a referência. Só uma observação, Pedro, aqui também está uma das expressões mais vulgarizadas, conhecidas, dessa ideário popular vinculado à ideia do demônio. É no final do capítulo 13 que vem aqui, né? Eu vou comentar. Ah, então pronto. Já fiquei quieto. Achei que você ia... É porque eu fui ao 14 e achei que você ia passar. Não. É porque eu quero dizer que o grupo da comunidade, das comunidades, ele se vê, ou ele é apresentado por João como estando sob domínio, sob a ação de duas bestas, de dois monstros. O primeiro foi aquele que a gente mencionou, né? Aquele que condensa na sua monstruosidade, né, a ferocidade dos 4 monstros vistos por Daniel, lá no capítulo 7 do livro que leva o nome dele. E aqui, essa primeira besta, Mauro, é uma besta que está associada muito à ideia de poder. A Roma, né? Pois é, 7 cabeças. Isso lá no capítulo 17 vai ser associado aos 7 montes, né? E os 7 montes, Roma era conhecida assim, né, como a cidade das 7 colinas. Sim. A referência mais imediata que as comunidades vão estabelecer né, a Roma e seu imperialismo. Claro que com a descrição, com essas figuras, né, isso se presta a inúmeras outras leituras, né, que serão feitas ao longo do tempo. Mas uma besta associada ao exercício de um poder sanguinário, um poder que arrebenta com a vida das pessoas, que mata, né? E o João diz, olha, não tem jeito não, quem tiver que ir para a cadeia vai. Quem tiver que morrer pela espada vai morrer. Vamos ver quem aguenta. Quem aguenta o rojão? Quem é que resiste? Né? A ação da fera. Aí você tem a segunda besta. E a segunda besta, Mauro, ela não está tanto associada ao exercício direto do poder, mas ela está associada àquele mundo que, na tradição marxista, a gente chamaria de um mundo da ideologia. Me lembro das aulas do falecido Frei Gorgulho, deve ter sido seu professor também. Foi. Ele falava da segunda besta do Apocalipse associada a essa noção da ideologia no sentido marxista, ou seja, no estabelecimento de uma compreensão equivocada das coisas, do mundo, do cotidiano. Trata-se de uma besta que exerce o seu poder a serviço da primeira. E ela faz maravilhas, ela faz encantamentos, ela seduz, ela convence. Por isso, Gorgulho insistia nesse caráter, né, da besta associada ao trabalho da ideologia. Se fosse hoje, o João ia falar de produção de fake news, gabinete do ódio, essas coisas assim, você já deve ter ouvido falar delas em algum lugar, em algum tempo, né? E aí chegamos ao versículo que você mencionou, né? Aliás, o finalzinho lá do 13, né? Porque a segunda besta faz com que todo mundo, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte, e ninguém pode comprar ou vender a não ser que tenha a marca, o nome da besta, o número
do seu nome. E aí vem o famoso 666, né? O número da primeira besta, né? A marca desta besta para que você possa identificar quem ela seja. Uma perguntinha, Mauro. Está me ouvindo bem? Apareceu um recado aqui. Então, vamos em frente. Vamos em frente. Então, a segunda besta a serviço da primeira. Uma no exercício do poder e a outra fazendo todo o trabalho da propaganda, né, para sustentar, consolidar, corroborar o domínio da primeira besta. A comunidade está descrita nesses primeiros versículos do capítulo 14, né, precisam ter outra marca. Não a marca da besta, mas a marca do cordeiro. Uhum. E a partir do capítulo 14, versículo 6, até quase o versículo, os versículos finais, até o comecinho do capítulo 22, então a gente tem a semelhança do que são lá as 7 trombetas do primeiro enredo, a gente tem a descrição também de um futuro sonhado. De um futuro sonhado. Agora, o futuro sonhado passa pelo julgamento e passa pela destruição dos poderes opressores, pelo desmascaramento dos poderes opressores. E tudo isso João descreve como sendo conteúdo das suas visões, né, das visões que ele teve, descreve de maneira muito detalhada. Então, no capítulo 17, avanço aí, né, para não comprometer muito o nosso tempo, né, você tem a revelação justamente dessa besta de 7 cabeças, né? A gente já fez referência a isso. E no capítulo 18, a gente tem um anjo que vem do céu. Então, veja que no céu as coisas são vistas de maneira mais clara, de maneira mais grandiosa, e as coisas como que podem ser antecipadas. Então, um anjo que vem e fala da queda da Babilônia. Ora, Babilônia é mais uma referência da escritura judaica, né, que personifica o quê? O império opressor. Os babilônios foram os grandes destruidores, né, de Jerusalém, 500 e tantos anos, quase 600 anos antes de Cristo. Ora, o povo das comunidades aqui está sofrendo o trauma da destruição de Jerusalém que tinha acontecido alguns anos antes, né? No ano 70, e com isso fecho a minha avaliação, né, sobre a questão colocada por um de nossos internautas, né, sobre a datação do livro do Apocalipse. Me parece que o livro justamente está num outro tempo, num tempo mais ao fim do primeiro século, repercutindo também né, a destruição do Templo de Jerusalém, né, pelos romanos. Um elemento que ajuda a entender por que Roma aqui é identificada com a Babilônia. E no capítulo 18 se proclama a queda da Babilônia. E no capítulo 19, se canta no céu a alegria pela queda da Babilônia. Mas não basta destruir a Babilônia. Tem que destruir a Babilônia relacionada à primeira besta, né? É necessário destruir a segunda besta e é necessário destruir o dragão que deu o poder à besta. Tudo começou com o dragão lá no capítulo 12. Né? Então, no final do capítulo 19, se descreve como essa tríade do mal, Frei Gorgulho também falava disso, o dragão, a primeira besta e a segunda besta, como é que eles são definitivamente destruídos e, portanto, impossibilitados de continuar perpetrando o mal, a violência, a brutalidade, né, sobre
sobre as pessoas. E aí a gente chega ao capítulo 20. Que é um capítulo, um livro que, aliás, um capítulo que tem uma história também quanto às suas recepções e repercussões em tempos posteriores muito grande. Por quê? Porque nele se fala, nele se descreve um reinado maravilhoso que Cristo exerce com seus fiéis, com as pessoas que lhe foram fiéis, por 1000 anos. É uma referência, né, que vai inspirar tantos e tantos movimentos milenaristas, como a gente já mencionou. Então, se fala aqui, né, se descreve quase que de maneira embevecida, né, uma primeira ressurreição. A ressurreição daquelas pessoas que morreram, que foram decapitadas, se usa a palavra ali, por causa de Jesus. Foram mortas por causa de Jesus, por causa do testemunho que deram a respeito de Jesus. Elas voltam à vida e reinam com Cristo durante 1000 anos. É como se fosse um prêmio especial para essas pessoas, né, que testemunharam com o derramamento de sangue a sua fidelidade a Cristo. Mas o grande final, o grande finale do livro do Apocalipse não está no capítulo 20, está no capítulo 21, quando o texto, inclusive, diz: eu vi um novo céu e uma nova terra. Ora, céu e terra é com isso que começa o livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. O que João vê aqui é um novo céu, é uma nova terra. É como se fosse uma recriação do cosmos, em que não existe mais a atuação dos poderes do mal, porque eles foram definitivamente vencidos. Né? No capítulo 19 se descreve a sua derrocada final. E aí, de novo, as cenas que são apresentadas têm inúmeras referências a livros da Bíblia hebraica, particularmente do livro do Gênesis. Né? Então, há que se ler, né, este capítulo e ainda o início do capítulo 22, tendo como referência, né, as narrativas mitológicas sobre a criação do mundo, né, que se encontram nas primeiras páginas do Gênesis. Aqui está talvez associado, Pedro, a essa ideia de que, na qualidade de filho de Deus, Jesus, mitologicamente, claro, recria o mundo. Deus ele refunda o mundo. Isso. Então, de fato, o Apocalipse, é muito interessante, né? O Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, ele se encontra com o primeiro livro da Bíblia. Há um fecho. O Pai e o Filho. O Alfa e o Ômega. Há um livro, agora me foge não, você me fez lembrar, eu posso procurar e depois passar a referência para você, em que o autor mostra essa conexão. Então, o livro se chama Do Apocalipse ao Gênesis. Uhum. Sim. Justamente mostrando essa conexão. A Bíblia cristã, tal qual foi definida por esse processo de canonização, né, querendo ou não, fez esse nexo, né? Então, a criação e a nova criação. E é bom pensar também que essa nova criação já era concebida no judaísmo antes de Jesus. Essa expressão, vou criar um novo céu e uma nova terra, está no capítulo 65 de Isaías. Exatamente. Então, isso não é uma novidade especificamente cristã, mas a ideia de que vamos ansiar, vamos esperar por um novo céu e uma nova terra, mas não esperar de braços cruzados. Fundamentalmente, a gente espera na resistência. Perfeito. O protagonismo no livro do Apocalipse se expressa, o protagonismo das pessoas, né?
se expressa fundamentalmente na resistência, na fidelidade, né, aos valores, né, que estão encarnados na figura do Cristo, o Cordeiro imolado, né, que tem esse lugar todo único, especial, junto de Deus, né, o ancião que está sentado no trono central. E depois disso, Mauro, lá os versículos 6 em diante, formam a conclusão do livro, em que o João dá algumas recomendações, e uma delas é muitíssimo interessante, que ninguém se atreva a acrescentar nada ao que foi escrito e nem retirar nada do que foi escrito, porque senão vai ter que se ver com Deus. Né? Ou seja, a ideia de que você há que ler o livro na sua inteireza, né? Sem pôr nem tirar. Era um esforço que, então, João manifesta no final, né? Uma ênfase que ele dá no sentido de que a sua mensagem seja lida na complexidade que ela comporta. Sim. Sem facilitações e sem omissões. Corri, meu caro. Eu vi. Uma observação, Pedro, eu achei você realmente bem mais cuidadoso, não é que você não tenha sido, desculpa, a palavra está errada. Achei que você teve enorme prudência em estabelecer correspondências e paralelismos históricos do que em outros momentos do teu curso. Então, assim, em nenhum momento foi taxativo dizendo, não, Babilônia é Roma. Não, a segunda besta é a elite religiosa judaica. Me parece que esse livro é um livro que contém muitas elipses para que a gente não possa fazer afirmações tão taxativas, ou pelo menos me parece que você as evitou, né? Eu diria assim, o estilo do autor é tão grandioso que faz do livro uma possibilidade, um leque de possibilidades quase infinitas. Não é à toa que o livro foi lido, relido, e lido mais uma vez, e lido de maneiras contrapostas em tantas oportunidades. Isso é uma coisa. A outra coisa que me parece importante, e você tem razão, eu nunca quis dizer a Babilônia é Roma, mas Babilônia está associada a Roma. Eu reparei. Porque se o texto quisesse fazer isso, ele o faria. Eu não sou partidário de uma teoria que aparece muito aqui e ali, mas não compartilho dela, de que João está escrevendo uma mensagem cifrada para que as pessoas que sabem o código possam decifrar. Não me parece. Me parece o contrário. Se eu digo Babilônia é Roma, eu fecho o potencial que Babilônia tem. Babilônia, na medida em que seja uma figura, é Roma. Mas isso não significa que seja só Roma. Primeira coisa. Segundo, Roma associada com Babilônia diz mais do que dizer Roma. Vocês estão me fazendo entender? Quando eu uso a metáfora, quando eu uso o símbolo, eu estou querendo dizer mais do que com a linguagem denotativa. Por que Roma está apresentada aqui com as caras da Babilônia? Então eu vou lá e vou recuperar nos textos bíblicos de Jeremias, de Ezequiel e de tantos outros o que foi Babilônia para os antigos israelitas. Sim. Então, a definição, né, a identificação absoluta, digamos assim, ela fecha o potencial de significação que a imagem tem. Poderia falar o imperador, mas por que falar de uma besta de 7 cabeças, 10 não sei o quê,
a cara de um, o focinho de outro, a pata. Tudo isso é porque se quer abrir o potencial que essa imagem tem. Ah, é Nero. Não, mas é o Nero transfigurado, é o Nero desfigurado. Não é mais o Nero histórico, digamos assim, o Nero pessoa física. Era o pessoa imperial. Sim. Então, você notou bem, e foi bom você ter chamado a atenção, porque me dá a oportunidade de salientar essa característica da linguagem, da figura. Nós temos, Mauro, acho que muito por conta do cientificismo que nos marca, a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com o mito, né? A gente já falou disso aqui. Sim. E a gente tem dificuldade de lidar com a figura. A figura, ela existe para dizer mais do que a linguagem objetiva. Se você pega a linguagem das pessoas enamoradas, essa linguagem, ela pretende dizer aquilo que a palavra objetivamente não é capaz de dizer. Sim. Então, no caso de João, é importante fazer a associação, a meu ver, mas não a identificação, porque a identificação fecha. Definição significa dar fim, indica dar fim. Não. É para você pensar o potencial que essa associação produz. Porque o potencial que essa associação tem em termos de significação. Isso sim, você notou bem. Aliás, como sempre. Né? Não, como sempre. Mas isso é um elemento importante para a leitura. Né? Porque toda vez que você é uma coisa, então deixa de ser outra. Ou você tem a impossibilidade de que seja outra coisa, esteja associada a outra coisa também. Né? E essa questão que a gente faz, que é o pragmatismo dos tempos. Né? Na hora que eu fecho a leitura, Babilônia é Roma, eu perco a riqueza do texto, né? A possibilidade de significados múltiplos que o texto vai me dar, interpretações variadas e que ao longo da história foram sendo feitas, né? E eu não preciso me tornar adepto de nenhuma delas, por sinal. Agora, que quando lá no mundo daquelas 7 igrejas que receberam o livro pela primeira vez, tiveram esse privilégio, quando ouviram falar de uma besta de 7 cabeças, e logo adiante diz, essas 7 cabeças têm a ver com 7 montes. Eles fizeram a associação. Por quê? Porque João escreveu para ser entendido. Sim. Afinal de contas, o livro é de revelação. E não de ocultamento. Né? Tá bom, gente. Pedro, chega, 1h30 de aula. Pois é, eu vi ali as pessoas pedindo, seria bom falar do 666, do 144 mil, mas, enfim, são muitos elementos, né? São muitos elementos que, no tempo que a gente tem aqui, a gente não tem condição de já vou dizendo, não vai ter segunda aula do Apocalipse, não. Nós vamos para os apócrifos semana que vem, precisamos encerrar esse curso, tem que voltar para o curso da história. Então, eu gostei demais da aula. Acho que, gente, as aulas do Pedro não são aulas definitivas. As aulas do Pedro, todas elas e todos os cursos são convites para a gente se aprofundar. Né? Então, está dada a bibliografia, está dada, né, estão aí as pistas que o Pedro dá para que a gente siga o caminho. Na verdade, vamos combinar, né? Esse é o espírito mesmo de toda escola, né? A escola não fecha, não esgota nada, pelo contrário, né? Ela nos lança em abertura ao estudo, à fascinação, ao conhecimento. Né? Então... É uma provocação, né? É isso aí. Convite ao aprofundamento, as indicações bibliográficas, espero, ajudem nesse sentido. É isso aí. Como se disse uma vez, e aí saindo então da linguagem bíblica para a linguagem do mundo do entretenimento, por hoje é só, amiguinhos e amiguinhas.
A gente volta na segunda-feira que vem. Na segunda-feira que vem, continuamos ainda no curso Jesus na História, com os livros, os evangelhos apócrifos, né? Os evangelhos que não entraram na Bíblia cristã. É isso, né, Pedro? Isso, ainda bem que você esclareceu. Se você falasse livros apócrifos, a gente ia ter que fazer 80 aulas. Os apócrifos são numa quantidade muito maior, né, do que aqueles livros que estão na Bíblia. Nós vamos nos cingir aos livros evangélicos, né, aos livros vinculados diretamente, que é o nosso tema do curso, a Jesus Cristo, né, os chamados apócrifos. Né? Tá bom? Exatamente. Valeu, Pedro, gostei demais. Aprendi muito. Que bom que pudemos aí conversar sobre esse tema que é efetivamente desafiador e que fique o convite aí para as pessoas irem atrás, né, de mais elementos. Enfim, essa semana seja de proveito também nesse sentido. Valeu, gente. Obrigado. Paz e bem. Boa semana para todo mundo.